A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Oh, glória. Jesus é bom. Vamos orar ao Deus de Israel. Vamos aguardar um pouco de Deus. Estamos aqui novamente para mais um estudo. É mais um bate-papo, né? Para compartilharmos. Aleluia. Para Jericó. Jesus clamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, então, mandou chamar o cego que dizia: a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos colocando aqui a lista de chamada. Onde está o povo brasileiro? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Glória a Deus. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Colocando aqui presente na live, pastora Lurdinha, irmã Rita, Cimei, irmã Marlene. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que estão vocês, pastor Jeruel? Então, os irmãos têm se empenhado aí nos trabalhos entregue os trabalhos que estão faltando, né? Glória a Deus. Então, irmãos,
São poucos irmãos que estão entregando os trabalhos, viu? Muito pouco. Né? Os irmãos estão tendo dificuldade de compreensão, né? Ou é tempo? Amém? Né? Porque pelo trabalho dá para a gente poder avaliar um pouquinho, né? O que vocês estão aprendendo na aula. Na última aula nós falamos sobre a dádiva da lei, né? Da promessa. Nós vamos orar já. Da promessa, né? Vamos fazer aquela oração, irmãos, aquele período de oração. Orar. Vamos agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus poderoso, Deus de glória, Deus de graça, Senhor. Eu te peço em primeiro lugar perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Mas eu quero em primeiro lugar honrar ao Senhor como Deus da minha vida, como Senhor maravilhoso, que tem autoridade, que tem poder, que tem graça de restaurar os nossos corações. Senhor Deus, seja adorado em todo tempo, seja exaltado. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos capacita, que tem nos fortalecido no momento certo. Meu Deus, nessa noite o Senhor me dê condições de graça para poder falar em Teu nome, Senhor. Eu não sou digno de falar em Teu nome, mas eu te peço misericórdia para que eu venha falar de acordo com as Escrituras, de acordo com a Palavra de Deus. Pai, nós temos aqui, Senhor, meu Pai, a Tua presença real do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque cremos no poder que vem do alto, poder que vem de Deus. Senhor, entra com os irmãos, aqueles que ainda não entraram na live, ou não receberam o sinal ainda, Pai, ou estão ainda, Senhor, e por algum motivo não puderam compartilhar desse momento de adoração a Deus, de ensino das Escrituras Sagradas. Pai amado, nós estamos nesta noite continuando aqui, Senhor, no aprendizado do livro de Gálatas, que o Senhor tem nos dado graça para podermos compreender o que a Escritura pode nos ensinar através da vontade de Deus. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje nós estaremos aqui dando início ao quinto capítulo, né? Aliás, o sexto capítulo, né? E o tema aqui é Filhos de Deus, né? O tema é Filhos de Deus. Glória a Deus. Mas recapitulando um pouquinho da aula passada, nós falamos sobre a dádiva da lei, que a lei foi o nosso tutor até Cristo, né? O que é um tutor? Um tutor é aquele responsável, né? Que cuida, que disciplina, mas ele conduz, né? Então, nós falamos também que a lei é como se fosse uma tornozeleira. Para onde você vai, você é monitorado, né? Então, a lei serviu de tutor para nós, né? Debaixo de uma promessa, através de Abraão, da descendência de Abraão,
nós ficamos debaixo da promessa, né, da descendência, seríamos como a areia do mar, as estrelas do céu. Então, nós falamos também sobre Moisés, que através de Moisés veio a lei, né? Glória a Deus. E há um embate entre lei e promessa, né? Nós falamos, né? Nós também falamos que a lei ela foi dada por causa do pecado, né? Então, o pecado ele ofende, né, a Deus, e por isso que a lei é executada. Tá bom? Então, já nesse capítulo 6, nós vamos falar sobre os filhos de Deus, né? Tá? Vamos lá no capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, abra sua Bíblia aí. Irmã Vera, seja bem-vinda, glória a Deus. Colocando aqui a presença para a irmã Vera. Glória a Deus. Os irmãos que ainda não deram presença, por favor, se manifestem, tá? Amém? Capítulo 4, versículo 1 ao 3. Né? Irmãos, cada um está aí com o seu bloco de anotação, seu livrinho, sua caneta, porque precisa anotar, não é? Vamos anotar. Tá? Olha o que o texto diz aqui. Rita Viana, seja bem-vinda. Graça e paz. Olha o que o texto diz, Gálatas 4, 1 ao 3. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiãos e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Glória a Deus. Manina. Glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa questão, ele está falando que há 2000 anos o Antigo Testamento, em particular, ele mostra a relação entre três grandes figuras, né, da história bíblica. Então, quais as três figuras que nós lemos na aula passada? Abraão, Moisés e Jesus. Tá? Então, vamos lá. Então, Abraão recebe a promessa de Deus, que através da sua descendência nós alcançaríamos a promessa de Deus. Então, Abraão ele saiu debaixo de uma promessa. Então, não tinha ali um livro, não tinha ali o decálogo, não tinha ali os mandamentos de Deus. Tá? Então, os patriarcas ali, Abraão, Isaac e Jacó, eles começaram, andavam de um lado para o outro debaixo de uma promessa. Tá? E essa promessa se cumpre em quem? Em Jesus. Mas no meio dessa caminhada houve o quê? Entra a figura de Moisés, Moshe, né, como diz o texto hebraico, Moshe. Entra Moisés como a figura da lei, que através de Moisés ele recebe o que? O decálogo. Por que ele recebe? Ele recebe
a lei por causa do pecado do homem, tá? Por causa da transgressão que o homem obtém. Então Paulo, ele escreve aqui a mesma história, constatando sobre a questão da lei com a condição em Cristo, fazendo um apelo veemente sobre a vida cristã. Esse raciocínio pode ser resumido na seguinte maneira: antes éramos escravos, agora somos filhos. Tá? Então, por isso que é o título, Filhos de Deus. Então, nós alcançamos a herança de filhos. Então, até Cristo, aliás, antes de Cristo, nós éramos o quê? Escravos. Então, a partir de Jesus, nós recebemos aí a verdadeira paternidade, né? Como então podemos voltar à velha escravidão? Por exemplo, nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, após eu receber Jesus, como que eu posso voltar a ser escravo? Se Cristo me libertou. Né? Então, sobre a lei, diz Paulo, né, eu escrevendo aqui, éramos como herdeiros durante a infância ou menoridade. Né? Paulo ele cita aqui um exemplo tão importante, por exemplo, herdeiros menores de idade. Por exemplo, se um pai e mãe, eles falecem, por exemplo, e eles não têm nenhum familiar, né? Então, o que acontece? É designado que alguém que seja o tutor deles. Né? Eu esqueci o nome agora, quando você cuida de alguém que ele não responde por si, como que é? Eu esqueci o texto. Né? Ou é tutela, eu não me engano, não me lembro. Não é tutela, né? Não é tutor, né? Eu esqueci o nome, né? Por exemplo, quando procurador. Não é procurador, é como, vamos colocar como a tutela, tá? A tutela, por exemplo, não tem o pai e a mãe para responder, então se coloca. Eles são menores de idade, eles são ricos, por exemplo, eles têm uma fortuna, eles têm uma herança, mas eles não podem usufruir dessa herança. Porque tem o quê? Esse filho é limitado. Ele não tem liberdade, porque ele é menor de idade. Uma vez que é herdeiro, ele é de fato o senhor. Mas enquanto ainda for criança, guardião, pode ser guarda, não é melhor do que um escravo. Então estávamos sob a mesma condição. Quando a gente estava debaixo da lei, é a mesma coisa. Nós temos uma herança, mas não podemos usufruir da herança que a gente tem, porque nós temos um guardião, nós temos um tutor que até a maioridade a gente responde. A gente não responde, mas ele responde por nós. Então, é como se a gente estivesse debaixo dessa tutela, debaixo desse guardião. Éramos donos, éramos, por exemplo, somos senhores, mas não temos procurador. Pode ser um procurador, um tutor, procurador, guardião, mais ou menos isso. Mas depois, se eu lembrar, eu tenho um nome específico que eu já vi, de pessoas que cuidam de vulneráveis, de pessoas que não têm condição, e eles cuidam desse patrimônio até a pessoa receber a maioridade, a se tornar maior de idade. Tá?
Então, nos dias do Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, e quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Mas ainda não havíamos herdado. Os irmãos compreendem isso? Então, nós éramos herdeiros debaixo de uma promessa, mas ainda não obtemos a herança, porque a lei, na verdade, é esse procurador, é esse guardião, é esse tutor, por causa do pecado que está em mim. Então, éramos como crianças durante os anos da minoridade. Nossa infância era de uma forma de escravidão. Tá? E o que era essa escravidão? Né? Era comparado como o mundo. Por exemplo, hoje na nossa cultura, por exemplo, né? Ninguém guarda a lei como o povo judeu, por exemplo, né? Mas nós éramos escravos do mundo. Então, o que nos escraviza? O mundo nos escraviza. Por exemplo, a gente vive no mundo pecando, errando, vivendo dissolutamente. Então, somos escravos desse pecado. Tá? Né? Então, achei interessante aqui o que ele escreve, né? No mundo antigo, os espíritos elementares, né, eram associados a elementos físicos, por exemplo, como terra, fogo, ar, água, ou os corpos celestes, como o sol, lua e as estrelas, que controlam os eventos sancionais sobre a terra. Tá? Então, Paulo está sugerindo que a lei é um plano maligno de Satanás. Né? Então, ele disse que a lei foi dada a Moisés por Deus e não por Satanás, a medida por espíritos bons ou maus. O que Paulo quer dizer aqui é que o diabo tomou essa coisa boa, a lei, porque a lei foi dada por Deus. Então a lei foi dada como uma coisa boa. Para o quê? Para que pudesse trazer o homem de volta para Deus, para que o homem se santificasse, o homem se preparasse. Então Satanás ele distorce toda essa lei com um propósito maligno a fim de escravizar homens e mulheres. Então a lei foi dada para que libertasse o homem, mas o homem a lei acaba distorcendo, por causa dos espíritos malignos, distorcendo a lei de Deus, que era para ser uma coisa boa e agora é uma coisa ruim. Então Satanás usa isso como um propósito para destruir a humanidade contra Deus. Então Deus intentou que a lei revelasse o pecado e nos levasse a Cristo. Satanás usa para revelar o pecado e nos levar ao desespero. Então, o que a lei faz? Né? Mostra o caminho para o encontro de Cristo. Como ele é o tutor, então a lei vai até Cristo. A partir de Cristo, nós somos amparados pelo poder da graça de Deus. Mas Satanás usa a lei para revelar o pecado da pessoa e trazer a pessoa ao desespero. Tá? Dizendo que não há curador. É muito bom. Né? Mas é quase isso aí, Karen. É quase isso. Né? Então, Deus concebeu a lei como um passo intermediário para a justificação. Né? Que a lei fosse um trampolim para uma liberdade até Cristo, até Deus. Mas Satanás inverte isto e escraviza o homem. Né? Escraviza o homem enganando. Então Satanás a usa como um beco sem saída. Você já viu, gente, como Satanás faz?
ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda, a pessoa vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, e quando a pessoa não consegue mais, ele vai o quê? Vai à beira da ruína, tá? Enganando para que imaginemos que como eu vou fugir dessa situação. Tem gente que não consegue sair de uma situação ruim, porque acha que já perdeu todas as suas forças. Tem gente que acha que não vai sair de uma situação do seu passado. Por exemplo, as feridas da alma, elas machucam, né? Machuca todo mundo, tá? Mas hoje Cristo, ele é o bálsamo curador sobre essas feridas. Então, Jesus trata as feridas, há um processo de cicatrização e cura. Então, aquelas feridas não serão mais feridas. Elas serão marcas. Entendeu? Então, quer dizer, enquanto a cura vem sobre a minha alma, eu deixo de ser escravo de Satanás. Então essas marcas passaram pela minha vida. Então, a partir desse momento, essas feridas não vão doer mais, porque eu fui curado, foi cicatrizado, e hoje eu tenho marcas. As marcas fazem me lembrar, mas a ferida não tem mais dor, a ferida não tem mais domínio, entendeu? Então Jesus trouxe cura para a minha vida, e eu creio que é impossível alguém chegar a Cristo e não ser curado. Todos somos curados, tratados, libertos pelo poder de Jesus. E eu não posso trazer esse sentimento de escravidão, que eu não vou sair dessa situação, desse buraco, dessa dor, eu vou viver sempre a mesma coisa. Gente, o passado, para mim, ele só serve para uma coisa, para me fazer lembrar que eu superei, que eu passei, por isso chama passado. Eu estou aqui hoje vivendo o melhor de Deus na minha vida, glória a Deus. Hoje eu estou aqui nessa live pela exclusiva graça de Deus, né? Ainda passou pela minha cabeça assim, desmarcar a live, porque acabei de chegar com umas roupas aí, corri, trabalhei o dia inteiro, corre para cá, corre para lá, o corpo da gente está um pouco cansado, mas eu pensando, não, eu tenho um chamado, eu tenho um encontro com meus irmãos em Cristo Jesus, para a gente discutir, falar das coisas de Deus. Então nós estamos aqui compartilhando de momentos gloriosos na presença de Deus. Isso aqui é precioso, vai além das minhas estruturas, e Deus vai trazendo renovo, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, sabe por quê, mas porque a gente tem que batalhar mesmo? Porque se a gente deixar a peteca cair, a gente para. A gente não sai do lugar. Quando eu era escravo, olha, presta atenção, quando eu era escravo de Satanás, gente, a gente entra em cada situação, a gente faz cada loucura, e agora a gente chega na presença de Deus e fica com 9 horas, fica com mimimi, ai, não tem jeito. Para com isso, gente. Agora a gente tem Cristo, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Vamos focar no que Deus tem para nós. Vamos focar no que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida. O Senhor é nosso Deus. Eu sei que tudo nessa terra é passageiro, mas esses momentos que nós estamos na presença de Deus são indispensáveis. Infelizmente, alguns não estão nem aí, ó. Não estou nem aí. Ó, para falar a verdade, vou até desabafar. Tem gente que não está nem aí para esse estudo, tá?
Pastor, tá careca de falar. Tô careca de falar. Tô careca de falar. Tô careca de falar. Não tô careca, aliás. Graças a Deus. Não tô careca. Né? Mas, irmãos, mas glória a Deus, estão vocês aqui. Eu louvo a Deus por quem está. Quem não está nem aí. Meu, o problema dele. O problema é. O bom é que nós estamos aqui falando das coisas de Deus. Então, Satanás distorce, né? Como distorce para essas pessoas também. Ah, não vai não. Esse estudo é sem graça. Já faz 2 meses que está falando a mesma coisa. Não sai disso. Meu, às vezes as pessoas não param 5 minutos para ler um texto. Vai aprender o quê? Né? Vai aprender o quê? Então o que Satanás faz? Ele usa como um beco sem saída, enganando para que imaginemos que não há como nos libertar. O que Satanás quer é que as pessoas fiquem presas a situações. Como um beco sem saída. Satanás faz a armadilha e a pessoa cai. Aí é como se fosse um beco sem saída. Fala, ó, não tem jeito. Não tem perdão, Deus vai punir, Deus vai pesar a mão, Deus vai... Sabe? Não, irmãos, tem uma saída, Cristo é a nossa saída. Jesus, ele é a luz no fim do túnel. Jesus é o único momento que nos redime. Irmãos, no momento da nossa morte, quando chegar, eu não sei o dia e nem a hora, se Jesus não voltar até lá, nós vamos passar pela morte, não sei quando, não sei até quando Deus nos dará graça para nós caminharmos com Deus. A gente não sabe até quando nós estaremos vivos, mas uma coisa eu sei, prioriza o que é de Deus na sua vida. Nessa terra tudo passa, tudo vai passar, olha, vai passar o dinheiro vai acabar, a sua beleza vai acabar, porque você vai ficar enrugado, se não ficar enrugado, vai ter cabelo branco, glória a Deus, tem pessoa que vem aqui, pinta o cabelo, fica até mais bonitinho. Mas vai chegar uma hora que a carcaça vai cair. Gente, presta atenção. Esse corpo de pecado vai se decompor. Vai. Porque nós estamos na estrutura do pecado. Mas quando esse corpo tombar e você passar para o outro lado, na presença de Deus, para o céu, você vai ser um corpo glorioso. É um corpo de glória, irmãos. Esse negócio que você vai ficar na tumbinha lá, né, debaixo da terra até a hora que Jesus voltar, isso aí é balela. Isso é coisa de congregação cristã do Brasil. Isso é... Oh, desculpa, falei. Isso é coisa sabe, de pessoas que não lêem a Escritura. O que Apocalipse diz que nós vamos ser transformados de glória, de vitória em vitória. Então, no momento da nossa morte, Cristo estará ao nosso lado de pé nos recebendo. Irmãos, eu tive uma visão... Aliás, perdão, não foi uma visão, mas foi a minha avó quando partiu para o Senhor. Momentos antes da sua partida, minha avó foi batizada com o Espírito Santo, falava em línguas e ela com 84 anos, eu perguntei, vó, a senhora tem certeza da sua salvação? Ela, eu tenho. Eu tenho tanto que Jesus está aqui de pé do meu lado e ele veio me buscar.
eu estou vendo ele. E quando eu saí do quarto, momentos depois, ela partiu para o Senhor. Então, isso é uma das experiências que eu tive quando eu ainda era novo, convertido, mais de 30 anos atrás. Então, isso foi uma das experiências que eu tive de ganhar a vovó para Jesus, de ganhá-la para Jesus, e ela sendo muito, muito religiosa, em uma religião católica, ela se converte no fim da sua vida e ainda no dia da sua morte ela é batizada com o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Poder veio sobre a vida dela. Ela começou a declarar um cântico espiritual e falou: olha, Jesus está de pé, ele está aqui, ele veio me buscar. Que coisa linda, irmãos. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus veio nos buscar. E por que a gente investe tanto tempo na porcaria desse mundo? É escravidão. O plano de Satanás é isso, que você fique trabalhando. Tem gente que trabalha, aposenta, fica doente. Aí que é o tempo de gozar da sua aposentadoria, do seu benefício da vida inteira, aí ficou doente. E aí? Eu já vi pessoas que aposentaram, morreram no outro dia. Então vamos investir a nossa vida com Deus. Vamos canalizar, olha, somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao reino de Cristo. Somos do Senhor. Vamos viver nessa terra? Vamos. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos. Vai chegar um momento com Deus, não dá para negociar. O mundo está aí, irmão, para escravizar as pessoas. O plano de Satanás é esse, é colocar um beco sem saída, que você não consegue sair da situação. Ah, você investe, o mundo investe em beleza, o mundo investe em um plano, em um padrão, que todo mundo que tem que ser magrinho, que todo mundo tem que ser padrão Gisele Bündchen, que todo mundo tem que ter o cabelo assim. Não, irmãos. Não tem um padrão estabelecido. Quem tem Cristo não tem um padrão estabelecido. Deus te fez para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Então o plano de Satanás é o quê? É que há um tempo determinado por seu pai para que o herdeiro receber o que é seu. Esse tempo chegou em toda a plenitude. Cristo veio para nos dar vitória. Cristo veio para nos revelar a glória de Deus. Por que Jesus veio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem o quê, irmãos? Responda para mim. A vida eterna. A vida eterna. O que é mais precioso para você? E se Jesus chegasse e falasse para você, olha, hoje eu quero passar o dia com você? Hein? O que você responderia para Jesus? Ó, Jesus, hoje eu tenho que ir para academia, não dá tempo. Ah, Jesus, hoje eu tenho que trabalhar. Ah, Jesus, hoje eu tenho que fazer isso. Ah, Jesus, hoje eu tenho que fazer aquilo. Quem sabe lá no final do dia eu vou ter um tempinho para Jesus. Hein? O que os irmãos acham aí? Então a vontade de Deus era que a lei fosse um trampolim. O que é um trampolim? Para te impulsionar para a vida eterna. Mas Satanás distorce isso e faz com que haja um beco sem saída, que a pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso. Então tem um ciclo vicioso. Sabe, tem pessoas que são refém das suas próprias palavras. Eu não consigo. Eu não tenho força. Eu não tenho. Sabe, já acorda.
vendo o tamanho do problema sem mostrar o tamanho do seu Deus. Né? Então mostra para o seu problema que você tem hoje o tamanho do Deus que você serve. E eu creio nesse poder de Deus, tá? Então, a partir do momento, né, como que a gente recebe essa herança? Porque até então a gente não tinha essa herança. Então agora a gente é mais ou menos assim, adotado como filho. Você pode abrir o texto da palavra de Deus aí, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Olha o que o texto vai dizer. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha o que o texto vai dizer. A fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito. Olha só. Então, olha o que o texto está dizendo. Chegou a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido aonde? Debaixo do contexto da lei, a fim de redimir os que estão sobre a lei, para que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Então você não é filho de chocadeira. Você é filho de Deus. Por quê? Porque Deus te enxertou na oliveira verdadeira. Tem até um hino que eu sempre canto. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Eu acho interessante que o texto ele é bem profundo. Ele diz, ó, porque somos filhos. Você pode declarar? Porque nós somos filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Então, nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Porque Deus te resgatou, Deus te redimiu, Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou, né, lá do passado e enxertou você na presença dele. E ainda deu o quê? O seu Espírito. Aqui o texto vai dizer, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama o quê? Abba, Pai. Vocês, o que quer dizer isso aqui? Você e eu não somos mais escravos. Então, tudo aquilo que passou lá atrás, ficou lá atrás. Eu não vou ser escravo da opressão. Eu não vou ser escravo do terror psicológico que Satanás quer que eu acredite. Eu não vou viver debaixo de palavras que alguém possa declarar que eu fiz, que eu deixei de fazer, que eu não fiz, se eu fiz, se eu não fiz, se alguém lembrou, se alguém não lembrou. Não. Eu sou filho. Eu estou debaixo de uma promessa poderosa. Eu faço parte do céu. Eu sou cidadão, herdeiro de Deus. Deus me escolheu. Por mais que alguém possa dizer, você não tem, você é isso, você é aquilo, você é pobre, você é feio, você é magra, você é gordo, você é negro, você é branco, você tem cabelo assim, não importa. Eu sou filho da promessa de Deus. Então ele me adotou. Então, hoje eu posso dizer Abba, Pai. Abba, Pai. É como se eu dizer assim, papai querido. Como nossa irmã diz, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, diga Abba, Pai. Você tem um pai, você não está sozinho.
Por mais que você acha que alguém é desprezado, sabe? Não, você é filho, você é filha. Deus te livrou da escravidão, do medo. Deus, olha o que o texto vai dizer. Mas você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, diga comigo, por eu ser filho ou filha, Deus me tornou herdeiro. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem uma herança soberana no céu. Se você não receber aqui na terra, você vai receber no céu. Entendeu? Então, Deus derramou para você o Filho que nos conectou, nos libertando da escravidão, do pecado, sobre a lei que transgredia, sobre a ofensa que estava sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu já tive vários exemplos assim, irmãos. Antigamente eu tinha um sério problema de autoestima. Eu tinha. E isso acarretou algo muito grave na minha vida. E eu tive que me posicionar. Então, por causa da autoestima, eu comecei a desenvolver um problema de pressão alta, porque eu ficava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, o que as pessoas iam achar do sermão que eu pregava, o que as pessoas estavam achando do meu pastorado, o que as pessoas estavam achando eu como líder da igreja, né? Às vezes Satanás falava assim, olha, até os seus parentes, você vê algum dos seus parentes frequentando a sua igreja? Sabe de uma coisa, irmãos? O Espírito Santo falou, olha, você é meu filho. Eu te transformei herdeiro da minha promessa. Então não te importa o que um filho de Satanás, que vai olhar para a tua cara e dizer que você é isso, que você é aquilo, que você fez no passado. E quem não fez no seu passado, quem não pecou, atire a primeira pedra, inferno. Então, irmãos, olha o que o Espírito Santo está dizendo no meu e no seu coração. Te livra das amarras de Satanás. O que fulano falou de você não determina quem você é. Ou alguma liderança, por falta de vigilância, falou que você é isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ou se o fulano declarou, o seu vizinho falou, eu estou nem aí, porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu sou herdeiro do céu, cidadão da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que ela vai ser descida do céu, morada de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então a escravidão da humanidade sobre a lei continuou por cerca de 1.300 anos a partir da lei, mas por fim a plenitude do tempo chegou. Qual é a plenitude? Jesus chegou determinado pelo Pai, ele veio para quê? Para atingir, fazer com que seus filhos atingissem agora enroscou aqui, a maioridade, né? Então, é isso mesmo, irmão. Não podemos dar ouvidos aos julgamentos. Não estou nem aí para quem está julgando. Problema deles, entendeu? Faça o que você tem que fazer, adore a Deus, faça o teu melhor, né? E quem não for com a tua cara, problema dele. Vai com a minha que eu vou com a dele. Você vai com a graça de Deus sobre a sua vida. Então, o verdadeiro amor é esse. Que você ama a Deus e tem que se amar também. Porque tem pessoas que elas amam a Deus, mas não se amam.
se mutilam. Então, o que aconteceu aqui? Quando essa plenitude chegou, o Senhor tomou providências. Qual foi? Primeiro, qual a primeira providência que Deus tomou? Enviou seu filho. Qual é o propósito de Deus? É redimir. O que Jesus veio fazer? É redimir a minha vida e a sua. E é isso que eu quero declarar. Você pode declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. O propósito de Deus é redimir a minha casa, a minha família, os meus filhos. Nós estamos intercedendo. Por mais que as escolhas que eles tenham, tem uma promessa no altar do Senhor. Você entregou a sua família nas mãos de Deus. Eu não sei como que eles vão chegar, mas eles vão chegar. Porque nós estamos debaixo de uma promessa que Deus fez. Então Deus enviou o seu filho para o quê? Redimir. E é isso que eu oro: Senhor, redima minha filha Esther. Redima, Senhor, meu filho Estevão. Redima, Senhor, meu neto. Redima, Senhor Jesus, o pai do meu neto. Redima, Senhor. É Deus que vai ao encontro. A salvação, irmãos, é Deus que vai redimir. Não está no nosso domínio. Não está. O que eu e você precisamos é crer na promessa de Deus. Né? Quantas vezes a gente olha e fala assim: queríamos que os nossos filhos estivessem junto com a gente. Seria assim um desejo maravilhoso de um pai, pastor da igreja, o seu filho está pastoreando junto com ele. Já pensou que coisa maravilhosa? Seria maravilhoso. Mas se for a vontade de Deus. Mas Deus tem poder de redimir? Tem. O Espírito Santo tem as suas armas. Deus tem a sua forma soberana. Assim como a graça me alcançou, a presença de Deus alcançou você que está me ouvindo aqui. Aleluia. E aqueles que ouvirão esse vídeo lá na frente, porque ele vai estar salvo no YouTube. Quem poderá ouvi-los, a graça vai alcançar. A graça de Deus tem poder. Porque o plano de Deus é redimir, é adotar, não apenas resgatar da escravidão, mas fazer dos escravos seus filhos. Deus, ele tira você das garras de Satanás e te coloca na presença dele. É isso que Deus fez com a gente. Aquele que Deus enviou para realizar a redenção estava perfeitamente qualificado para isso. Jesus, Filho de Deus. Ele também nasceu de uma mulher, Maria, debaixo da lei, para cumprir a palavra de Deus, sujeito à lei judaica. Ele teve êxito onde todos os outros antes desde então falharam. Cumpriu perfeitamente. Olha que os irmãos têm que entender que Jesus cumpriu cada ponto importante da lei. Portanto, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo e a justiça de Cristo qualificaram de maneira única para ser o nosso Redentor. Amém? Então, primeiro, Deus envia o quê? O seu Filho para resgatar, para adotar e nos tirar das mãos e das garras de Satanás e nos transportar para o Filho da Luz. Depois que ele faz isso, irmãos, é algo extraordinário. Ele derrama o seu Espírito sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que ele nos resgata das mãos de Satanás, ele nos tira das mãos do inimigo, ele não só tira, ele não só nos redime, ele não só nos adota, mas ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós.
Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que a sua vida seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, Deus enviou o seu Filho, aleluia. Mandou o seu Espírito ao nosso coração. Entrou no nosso coração. O Espírito imediatamente começou o quê? A clamar. Então, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele vai conduzir você. Ele vai ser o quê? A bússola é como se fosse alguém que está perdido em alto mar, por exemplo. Você não sabe que direção vai tomar. Se você tem uma bússola ali, ela vai, olha, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, vai para o noroeste, vai para o sudoeste. A bússola vai dando o caminho que você tem que trilhar. Então o Espírito Santo é como se fosse essa bússola no meio do mar, apontando o caminho. Fala, olha, glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Não permita que essa situação venha criar um vínculo no seu coração. Essa mágoa vai ter que sair. O Espírito Santo está dizendo, estou te preenchendo, estou te dando graça. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. A bússola é isso, o Espírito Santo de Deus. A palavra Abba, de Jesus, quer dizer uma oração íntima. Quando você declara Abba, Pai, é você dizer assim, papaizinho querido, papai, eu te amo. Sabe, você não tem delongas para chegar. Você não tem, sabe, aquela religiosidade. Você não tem aquela questão, magnânimo, majestade. Não, você vai dizer simplesmente Abba, papai, estou aqui, fala com Deus, Ele está te ouvindo, você está cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te levar a dizer Abba, papai, é o Espírito Santo que vai proporcionar para você a alegria que você precisa, aleluia. Essa experiência pela intimidade afetuosa confidencial proporcionada como acesso a Deus em oração, em que vemos assumir a atitude e a linguagem de filhos e não de escravos. O escravo tem que dizer, Senhor, com licença, sabe, aquela coisa, aquela formalidade, entendeu? O escravo está assim, é formal, ele não pode chegar chegando, ele, se Senhor, não Senhor, papapá. Não, quem é cheio do Espírito Santo já tem uma intimidade, papai. Você fala assim, papai querido. Interessante que papai do céu te ouve, irmãos. Nos mínimos detalhes. Quando você tem intimidade com Jesus, aquela intimidade de falar com Ele, papai, até um gosto que você tem desejo de comer uma coisa que você não tem condição ou você não tem acesso, quando você tem intimidade com Abba, alguém vai bater na tua porta, olha, Abba mandou vir aqui te entregar isso aqui. Eu achei interessante que hoje eu vi uma irmãzinha contando testemunho, né? Ela passou por uma situação muito difícil. E a Abba falou, vai lá no mercado. Vai no mercado. E a Senhor, o que eu vou fazer no mercado? Vai no mercado. E lá ela começou a ir no mercado, ficou lá no meio dos corredores e começou a verificar os preços. Preço daqui sem levar nada. Preço dali, preço de cá, preço dali e nada. De repente parou um homem e olhou para ela e falou assim, olha, a senhora aceita eu te ajudar?
Ela aceita, falou, eu vou ali no caixa eletrônico. Ele foi no caixa eletrônico, pegou, deu o dinheiro na mão dela, ela fez a compra que ela estava precisando e ainda comprou mais umas coisas para começar a fazer alguns doces para vender. Olha o que Deus faz, irmãos. Intimidade com Deus. Testemunho simples, mas foi a experiência da irmã com Deus. E ela glorificou, exaltou o Senhor e abençoou a vida, e ela nunca mais ela viu aquela pessoa. E ela frequenta aquele mercado até hoje, e ela foi anos já frequentando aquele mercado e ela nunca mais encontrou com aquela pessoa. Então, irmãos, quem tem intimidade com Deus vai desfrutar de experiências gloriosas na caminhada. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é que a presença do Espírito Santo é o precioso privilégio que todos os filhos de Deus possuem. Irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado no nosso coração e a gente consegue entender que Abba, Pai, está conosco, Deus quer ter uma intimidade com você, falar com você, se comunicar com você. Na oração você vai sentir a presença dele, a unção que vem sobre ele, né? Então Deus quer que você tenha uma experiência com ele. Amém? Então, dentro desse princípio, Paulo diz claramente que se somos filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, ele nos enviou o seu Espírito ao nosso coração, de maneira que ele nos assegura que somos filhos, né? Não é por algum dom ou um sinal espetacular, mas é pelo silencioso testemunho interior do Espírito quando oramos. Você não vai precisar ver sinais e maravilhas. Você não vai precisar ver fogo do céu descer. Simplesmente você vai sentir uma presença, um gozo, alegria, o amor no teu coração quando você orar. Oh, aleluia. Espírito Santo vai derramar algo novo na tua vida espiritual. E você vai poder desfrutar. Oh, como o Senhor está aqui enchendo essa live da presença gloriosa do Espírito Santo. Vem sobre nós. Oh, aleluia. Intimidade para a glória de Deus. Amém? E eu encerro aqui para que tenhamos mais intimidades com o Espírito Santo de Deus. Duas coisas importantes que eu preciso, que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Eu não posso tirar da minha mente a promessa. Ele veio me buscar. Ele veio me resgatar. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu fui encontrado por ele. Deus enviou e ele derramou o seu Espírito. Segundo lugar, ele derramou o seu Espírito sobre os nossos corações. Irmãos, viva a presença de Jesus. Avalia isso. Reconsidera isso. Prioriza isso na sua vida. Mais do que todos os bens que você possui. Mais de toda a formação que você tenha. Mais do que tudo que você conquistou nessa vida. Nada se compara com a presença de Jesus. Abba. Diga Abba, Pai. Abba. Abba, Pai. Papaizinho querido.
eu sinto que o papai está curando aí. Se ainda alguma coisa precisa ser curada, ele está te curando, seja curada. Se alguma área você precisa ser liberto, seja liberto. Se tem alguma bagagem ainda do passado que te ofende, que te oprime, que te sufoca, Abba está aqui, meu irmão. Abba está aqui, minha irmã. Aleluia. Sinta a presença dele aí na tua casa. Aleluia. Sinta o amor de Deus sobre a sua vida. Oh, glória. Irmãos, que coisa boa sentir a presença dele em nós. Aleluia. 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 Irmãos, vamos aprofundar. Eu vou pedir para vocês pesquisar sobre essa palavra Abba. Abba, Pai. Tá? Senti no meu coração da gente se aprofundar. Você vai entender o que significa isso. Né? Porque se a gente não entender, a gente não vai, sabe, nos aprofundar. Mas Abba está aqui. Amém? Que o Senhor Jesus nessa noite possa derramar o seu Espírito Santo, continuar derramando sobre nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque tu és um Deus bom e maravilhoso. Derrama sobre cada um a presença do Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo não temos como chegar, porque Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E o seu Filho nos enviou o seu Espírito para nos guiar, para revelar ao nosso coração. Abba, Pai. Amém? Que a doce graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou colocar aqui a presença que faltou aqui da nossa irmã Casey. Glória a Deus. Estou colocando aqui, creio, Casey, sua presença. Então fica para a lição de casa a pesquisa sobre Abba Pai. Tá bom? Fica na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo em Cristo Jesus. Fica com Deus, povo. Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus conceda a vocês graça. E que Abba possa derramar coisas maravilhosas. Aleluia em vossas vidas. Glória a Deus. Estou muito agradecido a Deus por essa live nessa noite. Fica com Deus, povo lindo. Que Jesus abençoe a todos.